A paz do Senhor Jesus Cristo a todos e amados ouvintes. Esse mesmo que vos sauda é seu irmão em Cristo, Diácono Carlos Júnior, da Igreja Pentecostal do Filho de Deus na cidade de Almenara, Minas Gerais. Eu quero contar um pouco do meu testemunho, né? Eu quero começar quando eu ainda era criança. Eu me lembro, eu com a faixa de 4, 5 anos de idade, eu via o meu pai, né, limpando arma de fogo, colocando no sol balas. E eu via que a vida do meu pai e minha mãe, que moravam junto, não era uma vida fácil, né? De brigas, de confusões, de bebidas, enfim. E eu me lembro que com 5 anos de idade chegou a notícia que meu pai, ele tinha sido preso, né? E ali, né, eu e minha mãe mudamos de casa. Fui criado pela minha mãe, e muitas das vezes via minha mãe bebendo demais, caindo no meio da rua. Uma vez eu me lembro que eu fui parar no hospital com ela e eu vi ela sentada numa cadeira de roda. Eu perguntei para o médico: doutor, ela vai ficar sem andar? Ela não vai andar mais? Chorando. E o médico falou: não, calma, ela vai andar. Não se preocupa não. E a vida não foi fácil, né? Minha mãe trabalhando em casa de família, ganhando muito pouco para me sustentar, colocar o alimento dentro de casa e morando na casa da minha avó também, né? Enfim, eu fui crescendo no estado do Rio de Janeiro, que eu sou carioca, e hoje resido no estado de Minas Gerais. Fui crescendo naquele estado violento, né? A qual muitos sabem como é que é o estado do Rio de Janeiro. E ali uma certa idade, na minha juventude, eu comecei a me envolver com mais companhias, comecei a ir pro baile funk, nas favelas do Rio, nos morros do Rio de Janeiro. Comecei a frequentar os baile funk do Comando Vermelho. E ali eu me lembro que uma vez eu estava num baile funk, uma favela do Comando Vermelho no estado do Rio de Janeiro. E eu vi um homem com um fuzil na mão. E eu falei assim, eu não me lembro se eu falei exatamente ou só pensei na minha mente, mas eu creio que eu cheguei a falar com a minha boca: se o diabo tem poder, ele vai colocar um desse aí na minha mão, um fuzil. E se minha vida estava ruim, foi começando a piorar, né? Me envolvi com drogas, comecei a fazer alguns assaltos, até mesmo me envolvi com tráfico de droga no Comando Vermelho, no Rio de Janeiro. Fui preso pela primeira vez, sendo que eu só fiquei um dia, né? E na segunda vez que eu fui preso, eu fiquei quase 2 anos, né? E Jesus, ele começou já fazendo a obra na minha vida já dentro da cadeia, né? Eu me lembro que Jesus, ele me livrou de 4 rebelião no presídio em Bangu, né? No complexo de Bangu. E eu me lembro que quando eu estava na Polinter, no estado do Rio de Janeiro, né? Na cadeia da Polinter, eu me lembro que eu cheguei lá muito novo, com 18 anos de idade. E quando eu cheguei lá, né? Uma cela que estava superlotada, que tinha que dormir um pouco, uma parte dos presos, depois levantava e dormia outro pouco, depois levantava e dormia outro pouco, revezava 3 vezes à noite, né? Nós tínhamos que ficar em pé, sem espaço para dormir, e era um sofrimento só, né? Eu fiquei mais ou menos 5 meses ali sem ver o sol, sem ver a chuva, sem ver a noite, a lua, as estrelas, até que eu peguei uma doença terrível ali na cadeia, na Polinter, no Rio de Janeiro. Saíam umas bolhas no meu corpo, da cintura para baixo, e essas bolhas estouravam e criavam um machucado muito grande. E esse machucado saía sangue, coçava e doía, que eu já não podia nem mais sentar, já não podia nem mais deitar de qualquer posição, porque doía muito, né? E até os meus colegas de cela lá não queriam nem ficar perto de mim com medo de pegar. Eu me lembro que então, eu ruim dessa enfermidade, eu fui consultar no hospital presidiário em Frei Caneca, né? Ali no estado do Rio de Janeiro. E eu fiquei internado ali. E quando eu cheguei ali, eles me colocaram num cubículo separado, uma sala separada, porque eles não sabiam o que era a minha doença, achavam que era contaminosa, né? E poderia contaminar os outros presos também. Então eu fiquei ali naquele cubículo ali separado, né? Sozinho.
Até que de repente veio um homem pro outro cubículo do lado que eu estava, né? E esse homem estava baleado na troca de tiro, foi preso, com o braço enfaixado, com uma sonda, né? Ali também. Enfim, ele começou a conversar comigo, eu não via ele, nem ele me via. Nós só via como saía para o banho de sol, né? E nós conversava sem ver, um do lado da parede e outro do lado da parede. E ele contou para mim uma certa vez que ele era desviado da Assembleia de Deus. E ali uma noite ele falou de Jesus, né? Falou se eu queria fazer uma vigília com ele, aquela noite, aquela madrugada. E eu não sabia nem o que era vigília, né? Mas aí ele me falou mais ou menos, era orar de noite, ficar acordado. Então eu falei, já que eu tô aqui esse tempo todo, não faço nada, tem muito tempo, e eu resolvi fazer essa vigília ali, daquele presídio, né, no hospital penitenciário, aquela noite. E ali então, eu me lembro que eu tinha ganhado aquelas bibrezinha pequena, né, um Novo Testamento. Comecei a lembrar de alguns corinhos que quando eu era novo, criança, jovem, eu já tinha ido na igreja, né? E eu comecei a lembrar de uns corinhos, comecei a cantar, pegar aquela bibrazinha, ler um pouquinho. E eu me lembro que uma certa hora da noite, eu não me lembro a hora, tinha uma cama de ferro, um colchão. Eu me lembro que eu dobrei o meu joelho ali, coloquei a minha testa ali naquele colchão. Eu estava com muito sofrimento, doente, enfermo, abandonado por muitos ali dentro. E eu me lembro que quando eu coloquei o joelho ali naquele colchão, e ali a minha testa no colchão e me prostrei diante de Deus, o céu se abriu sobre mim ali naquela madrugada. E eu nunca senti algo como eu senti naquele momento. Eu senti que o Espírito Santo entrou na minha vida, Jesus tocou na minha vida, tocou no meu coração. E o meu coração que era ruim, que eu só pensava em fazer maldade, sair de lá, traficar, matar, roubar. Porque a minha vida era dominada por Satanás. E a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então, aquele momento, Jesus me tocou, o Espírito Santo me tocou. E eu lembro que eu não conseguia falar nada. Quando me prostrei de joelho ali, eu senti o toque do Espírito Santo, o toque de Jesus. E só saía lágrima dos meus olhos. Saía tanta lágrima, mas tanta lágrima que eu não conseguia parar de chorar. Mas eu senti algo maravilhoso, algo tremendo, algo gostoso, algo do céu naquele momento. E ali eu só conseguia chorar, 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 e não conseguia parar de chorar, e não conseguia falar nada. E eu me lembro que depois de muito chorar, saiu essas palavras na minha boca. Deus, se o Senhor me tirar daqui, antes de eu voltar para Polinto, eu não quero voltar para aquele lugar. É sofrimento aquele lugar. Irmãos, porque na Polinto era um sofrimento terrível. Só quem já passou lá para saber, né? Até a comida era um marmitex que vinha uma vez por dia, 9 horas da manhã mais ou menos. Quando não vinha azeda, tinha que comer logo para não azedar, né? Era uma coisa terrível, irmãos. E ali eu falei, Deus, se o Senhor me tirar daqui, antes de eu voltar para Polinte, eu vou para Minas Gerais e aceito o Senhor como Salvador da minha vida. Porque eu tinha parente no estado de Minas Gerais. E depois disso, né? Eu fui melhorando aquela doença, aquela enfermidade, foi sumindo, foi secando. Eu fui para a enfermaria ficar junto com os outros, né, internados ali, e melhorou aquela enfermidade. E os médicos não sabiam o que era, fez exame, mas não descobriu o que era aquela doença. Mas quando eu melhorei ali, eu voltei para Polinto de novo. E depois da Polinto eu fui para Bangu, comprar esse penitenciário de Bangu fui para Niterói, né? E então eu esqueci o que eu tinha falado com Deus, porque para mim o meu propósito era Deus me tirar naquele momento. Mas sabemos que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Deus faz tudo na hora certa e no momento certo. E eu depois de Niterói eu saí, ganhei liberdade. E ali eu voltei, né? Praticar coisas erradas, né? E ali então até que chegou um momento que o Rio de Janeiro parecia que estava pequeno para mim, né? Estava muito angustiado, muito sofrido. E eu resolvi então, sem lembrar daquilo que eu tinha falado com Deus ali, naquela madrugada, na vigília, no hospital penitenciário, eu resolvi vir para cá nos parentes meus, no estado de Minas Gerais,
para passar uns dias, passar um tempo, a me esfriar minha cabeça, porque eu não estava aguentando mais ficar no Rio de Janeiro. E ali eu vim para o estado de Minas Gerais, mas depois que eu cheguei no estado de Minas Gerais eu não conseguia mais voltar para o Rio de Janeiro. Eu fiquei mais ou menos um ano em Minas Gerais sem conseguir voltar para o Rio, sem conseguir trabalho, sem conseguir nada. E enfim, até que Deus ele teve misericórdia de mim, né? E ele me deu 2 sonhos, ainda na minha incredulidade, ainda quando eu estava no mundo. Deus ele me deu 2 sonhos. O primeiro sonho, Deus falava comigo através da minha tia, que é a esposa de um pastor. Falava dessa forma no sonho: Júnior, vai para a igreja, porque Deus quer te falar algo. E quando eu acordei desse sonho, foi no sábado para domingo, eu fiquei angustiado, né? Aquilo ficou batendo no meu coração que eu tinha que ir para a igreja. Ainda que eu não ia na igreja, que eu não era crente, mas eu sempre tive fé em Deus, né? E eu resolvi ir no domingo na igreja. E foi uma luta para mim na igreja, né? Eu tava na casa de parente meu, teve briga, enfim. Mas eu consegui ir para a igreja, né? E ali no meio do caminho o diabo ainda colocou uma jovem, uma morena bonita, no meio do caminho na rua para tentar me parar, né? Eu me lembro que ela estava com um menininho pequeno, que não sabia nem andar direito, e eu com pressa, já angustiado, atribulado, para ir para a igreja, já atrasado. E ela começou a querer conversar comigo. Ela falou: calma, você vai assim para onde? Espera um pouco. E eu já angustiado falei: não, não, tô com pressa. Não dei atenção para ela. Quando eu dei alguns passos e ela viu que eu não dei atenção para ela, parece que ela caiu em si. E ela falou assim: ué, o que que eu tô fazendo? Eu sou casada e tô fazendo isso. O diabo entrou naquela mulher para tentar me parar, para me impedir de eu ir na igreja, né? E eu cheguei na igreja, a igreja cheia no domingo, né? Não preciso relatar o nome da igreja, mas ali Deus não falou comigo, porque não é todo lugar que Deus está agradando, né? Sabemos que Deus agrada da igreja que tem a verdade, que tem a santificação, que tem a santa doutrina. E naquela igreja não tinha verdade, não tinha santificação mais. Não tinha mais a sã doutrina, né? Então Deus não falou comigo ali, eu também não quis mais ir para a igreja. E depois de alguns dias, algum tempo, Deus me deu mais um sonho. E nesse outro sonho, eu sonhava que eu entrava num centro espírita. E eu via um monte de gente rodando de branco endemoniado. E eu entrava em outra sala, e eu via 3 cadeiras de madeira grande, um homem no meio, todo de branco, com o rosto tampado de branco, uma mulher de um lado, uma mulher do outro, com roupas rodadas de macumbeira, que usa muito na Bahia, e com o rosto tampado de branco. E quando eu entrei, eu vi aquela visão, e aquele homem, o diabo ali, sentado no centro de macumba, ele falou comigo: tu tá com câncer, mas eu posso te ajudar. E quando ele falou isso, ele estendeu os pés para mim. Eu via perfeitamente os pés dele estendidos para mim. Eu não sei se ele queria que eu beijasse os pés dele, ajoelhasse diante dos pés dele, eu não sei. Mas eu sei que o diabo, ele não ajuda ninguém, né? E quem ajuda dá a mão. E o diabo falou: eu posso te ajudar, e me deu o pé. E eu olhei pro pé dele, não segurei, não ajoelhei. E eu saí para fora, né? Passei numa porta e saí para fora. E do lado de fora tinha um homem me esperando. E este homem estava de paletó, de gravata, e eu só via do pescoço para baixo. Não conseguia ver o rosto desse homem. E eu via que ele estendia lentamente as mãos para mim, né? Ele estendia lentamente as mãos para mim, até que ele abriu as mãos, e quando eu olhei para dentro da mão dele, eu fui arrebatado em espírito, e Deus me mostrou, né? Deus me mostrou o meu espírito na porta da igreja e o meu corpo lá dentro da igreja batendo palma e adorando a Deus. E na época Deus até me mostrou o nome da igreja, que era para mim ir, né? A Igreja Pentecostal Deus e Amor, a qual eu fiz parte mais ou menos 10 anos desta igreja, né? Até que também Deus me mostrou para mim sair também da Igreja Deus e Amor, né? E hoje estou congregando na Igreja Pentecostal do Filho de Deus, né? Então, amados e queridos ouvintes, né? Esse aí foi um pouco do testemunho, né? Que Deus ele fez na minha vida, né? O que Deus fez na minha vida, eu estou contando, né? Então que isso possa servir
de edificação para muitos, né? Você que está aí no crime, na droga, no tráfico, isso é tudo ilusão, né? Quantas vezes eu pensava que eu era alguém, batia no peito e falava, eu sou Comando Vermelho, a Vera, até morrer. Não sabia eu, se morresse, eu ia para o inferno, né? Mas graças a Deus, Jesus, ele teve misericórdia da minha vida, da minha alma, me resgatou, me chamou, foi o próprio Jesus que me chamou, que me escolheu. Não foi homem que pregou para mim, foi o próprio Jesus que me deu 2 visões em sonho e me chamou para a sua presença, né? Poderia contar aqui vários livramentos que Deus me deu de tiroteio, quantos amigos meus eu vi morto, né? Cheguei a ver morto, né? Na minha frente, né? Com um tiro na cabeça, enfim, né? Mas Deus, ele tinha uma obra na minha vida, tem uma obra na minha vida, e ele me guardou e me livrou. E hoje, né, nós estamos aqui para a glória de Deus, para pregar o santo evangelho de Jesus Cristo, para pregar a santa doutrina de Jesus Cristo, né? Porque ele me resgatou do crime para a sua maravilhosa presença, né? É como a Bíblia fala, ele nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus abençoe a todos, amados ouvintes. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.